Então, algumas perguntas a fazer Vamos. agora. Estamos fechando a nossa primeira hora aqui de live. E vamos lá. Então, entendido a parte do hardware e tudo mais. Mas o que o afegão médio quer saber, querido Anderson, é o seguinte. Bom, você falou das transmissões sequenciais, do ponta-taco, do blip, aquela coisa toda. Eu sei que uma pergunta bem recorrente que o pessoal mandou aqui na nossa live antes de iniciar é como que tá o desenvolvimento da FT, tá? Qual é a previsão dela, qual é a ideia para o controle de transmissões, por exemplo, como os DSG, os dupla embreagem, o próprio câmbio lá do C8, né? Como tá isso aí hoje? O que a gente tem hoje em desenvolvimento? Acredito que em desenvolvimento, porque linha de produção ainda... Sim, vamos assim, ó. Vamos separar em dois grupos, tá? Tá. O primeiro é um câmbio que tem TCU integrada, que, por exemplo, o DSG, que tem uma TCU, né? Um Transmission Control Unit, que é um módulo de controle de transmissão já integrado. Esses câmbios, eles fazem o controle dos solenoides, das pressões, das embreagens, se for um dual clutch, se for... Ele vai controlar tudo e, basicamente, uma ECU, no caso, pode ser uma original, pode ser uma Fueltech, vai comunicar via CAN com essa transmissão. É uma estratégia de controle, tá? O DSG é exatamente assim. Na verdade, o DSG dá para também remover a TCU, né? E colocar os fios lá de ligar direto. E o que a gente está entendendo e descobrindo, que cada câmbio tem uma limitação, por exemplo, da sua TCU. Eu vou dar um exemplo, o C8. O C8 tem uma TCU externa. Só que ele é tão complexo, o controle de solenoides, esse tipo de coisa, que a gente não tem capacidade de pegar e substituir a TCU externa e acionar o câmbio dele. Mas, ao mesmo tempo, a TCU dele é super inteligente, que ela detecta qualquer alteração, adulteração de sinais, e o desafio é tu alterar os sinais dela de uma maneira que ela não reclame. Então, na verdade, são três maneiras de certa maneira, usar um câmbio automatizado, automático, dual clutch, dupla embreagem. Uma é controlando integralmente, assim, tu substitui toda a transmissão, tu controla direto. Outra é mantendo a TCU original e tu controlando via CAN. E a terceira seria tu fazendo tipo piggyback, assim, de alguns sinais, normalmente pressão de embreagem. É o C8? O C8 é assim. Então, cada um tem uma sua estratégia. Podemos, inclusive, explicar um pouco melhor das três. A relativamente mais, até não vou dizer assim a mais fácil, mas a que a gente tem mais pronta hoje é o controle total da transmissão. Porque a gente tem a função de câmbio automático, que ela é uma função universal, genérica, digamos assim, que ela não é específica para um câmbio automático. Sim. Então pode ser um câmbio... Ela foi desenvolvida inicialmente para atender os câmbios 4L60, por exemplo, da GM, os câmbios automáticos, aqueles 4 marchas, aí tu pega... Mais antiquados ali, que era literalmente dar um 12 nas solenoides e ele vai trocando de marcha. Então aquele câmbio lá, um 4 marcha tradicional, acho que 99% dos câmbios 4 marcha do mundo, eles são 2 solenoides de marcha, que basicamente quando tu não aciona nenhum solenoide, vamos dizer que ele fica em quarta marcha. Quando tu aciona um, ele vai para a primeira. Aí quando tu aciona o outro, ele vai para a segunda. Quando desaciona esse, ele vai para a terceira. E quando desaciona o segundo, ele vai para a quarta. Volta pra agora. E esse é o tradicional, com 2 solenoides e 4 marchas. Aí tu tem um solenoide que basicamente controla... Tu consegue baixar a pressão de embreagem, a pressão de linha. Não, de linha. Que a pressão de linha do câmbio é como se fosse assim, a bomba do câmbio. Quando tu baixa a pressão de linha, tudo fica mais fraco. Tu consegue fazer ele entrar as marchas suave. Tu consegue fazer ele dirigir confortavelmente. E normalmente então tu baixa a pressão de linha quando tu quer trocar as marchas. E depois tu sobe ela de novo. E quando tu dá o HP, tu tem que subir a pressão de linha para tudo segurar. E aí tu tem aí tu tem o lock-up, que é a pressão do conversor, né, basicamente, ou não só a pressão do conversor, tu consegue pegar o lock-up e acionar onde é que tu quer travar o conversor para ele não fazer. Então, normalmente, aí a gente falou de 4 solenoides, esse é um câmbio bem simples, automático. Aí tu pode ter Aí quando tu vai para mais marchas, aí 2 solenoides de marcha já não dá. E aí tu tem o 6R80 da Ford, o 6L80, que tem TCU interno, mas dá para remover ela. Inclusive no Brasil, o Camaro do Leonardo, lá da Fueltech, tem um 6L80 da Chevrolet sem a TCU interna, que a gente acionou direto. E esses controles a gente já tem tudo na Fueltech diretamente hoje. Tá. Aí se tu for ver algumas atualizações atrás, a gente aumentou para 10 marchas o número de configurações. Imaginei que teve um tal de um Alisson ali que... Não, na verdade...
É os 10 R80 e os 10 L80, que é o dos Camaro novo, dos Corvette novo. Sim. É Allison, eu acho, aquele câmbio, né? Eu acho que ele foi... Não sei se chama Allison, acho que não. Mas eu acho que ele é um joint venture da Ford e da GM. Sim, Mas de qualquer maneira... É o Camaro e o Mustang, né? Aí, esse câmbio aí, a gente começou a botar... A gente botou num carro lá, até meio sigilo, não sei se é o carro do Arcondo. Vou furar os episódios dele aí. Porque... Fura os olhos dele, olha lá, ó, o Arcondo. O Arcondo, a hora que voltar para os Estados Unidos, o Arcondo vai estar assim, ó, que é pro Anderson não conseguir furar o olho dele. Mas vamos ajudar o Arcondo. O Arcondo tem um canal no YouTube, Eduardo Arcondo. Que é muito legal, porque ele tá contando a história desse carro aí. E esse carro aí tem um câmbio... E aí, além das outras modificações que ele fez, ele botou um LS. Essa era uma picape de lixo nossa. Literalmente a picape que a gente carregava lixo na Fueltech USA. E aí ficou com ele colocou um câmbio 10 marchas e a gente começou a desenvolver o controle em cima. Esse câmbio, para ter uma ideia, ele tem 10 marchas, mas ele tem 14 combinações possíveis de marchas. Esse câmbio. Ué? Só que elas são... Tem mais de uma marcha ré? Não, porque na verdade é o seguinte... Tem 6 solenoides de marcha, tá? Tá. Só que tu pode assim estacionar 4 desses solenoides, ele multiplica e fica uma relação. Aí estacionar um solenoide diferente, ele multiplica e fica outra. Então, se tu fizer a combinação de todas as marchas possíveis desses 6 solenoides, ele dá 14 marchas. Okay. Só que algumas delas são muito próximas com a outra e por isso que quase não conta. Mas, por exemplo, tu pode pegar esse câmbio e configurar na Fueltech e dizer assim, não, mas eu quero que ele seja um câmbio 6 marchas só. Aí eu quero a minha relação de primeira, eu quero essa aqui. Ele a minha segunda é essa. Primeira para quarta, que a quarta seria a segunda. A quarta... E a ré dele é elétrica, então tu pode fazer transbrake, que basicamente o transbrake é tu enfiar uma primeira e enfiar uma ré ao mesmo tempo, e aí ele acavala. Trava. Ele trava, e aí quando tu solta a ré, o carro larga. E é um câmbio que aguenta 1.000 e poucos cavalos, praticamente original. Que loucura. E custa $2.000 zero nos Estados Unidos. Esse tá aí, olha lá. Então fica a dica para os cheveteiros ali de plantão. Né? A turma que quer andar ali. Ô Sapinho, já tem esses câmbios aí? Você tá trabalhando com essa linha de transmissões aí? Sapinho, daqui a pouco o Sapinho vai estar lá com 5, 10. O pessoal tá chegando aí, Sapinho. E aí, então, esse é um câmbio que a gente controla diretamente, todos os solenoides. Aí tem esses 6 solenoides de marcha, que tem que fazer as combinações. Só que ele, na verdade, é o seguinte, ele tem que fazer uma transição bem elaborada entre como é que uma marcha está engatada e como é que ele vai engatar a próxima. E essa transição é uma das coisas que a gente está evoluindo bastante na FT. E na última atualização foi onde a gente conseguiu chegar praticamente nesse nível aí. Pra nem dar aquela agarrada e nem dar aquela disparada. Né? Mas aí tu tem outros câmbios, que nem o Mercedes lá, o Dodge, o Chrysler, que é o 722.6, que é um câmbio muito forte também, que o pessoal adora. Eu, pessoalmente, gosto muito. É um câmbio que aguenta 1.000 e poucos cavalos também, todo original, que vem nas Mercedes antigas. Qualquer câmbio Mercedes 6 marchas ou Dodge... É esse câmbio 722.6. É mesmo? Esse troço aguenta absurdo assim? Fantástico. Aguenta absurdo. Troca de marcha na pancada, assim, é muito legal. E esse câmbio aí, para controlar, precisou um trabalho bem extra, porque a troca de marcha ele tem um estado intermediário, assim. Tu tem uma marcha e tu não é que tu tem a próxima marcha, tu tem que fazer uma situação intermediária onde é que tu vai preparar a próxima marcha. E isso que a gente está trabalhando agora. Então, essas são formas de controlar o câmbio diretamente, tá? Perfeito. Eu citei vários câmbios aí como exemplo, mas teoricamente tá para pegar um câmbio qualquer e fazer essas rotinas. Cada vez mais a gente está tornando a função mais completa o suficiente para poder controlar ele. E aí tu vai para o outro aspecto, que é o seguinte, que nem o C8, tá? Que aí o C8 é o seguinte, não tenho condições, por exemplo, de substituir a TCU, é um câmbio muito complexo. E ele também, o carro inteiro, a eletrônica do carro é toda conectada. Então, se eu tirar um módulo ali, que nem a TCU, a ECU, o carro para de funcionar. Então, eu não posso fazer isso. Aí, tu começa a fazer a estratégia do piggyback, no caso, que é basicamente pegar a pressão de embreagem. No caso dele, o problema dele que a gente precisa resolver é que ele não tem pressão de embreagem suficiente. Então, pega a pressão de embreagem, interrompe o fio e faz ele ler menos pressão de embreagem. Só que isso aí, há 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, quando a gente descobriu como é que fazer... Eu fui literalmente o primeiro a conseguir fazer com sucesso, porque todo mundo tava só botando um resistorzinho lá e mentia a pressão de embreagem e ele detectava ao ligar o carro. E aí eu descobri uma forma de fazer isso aí sem que a ECU original conseguisse... Via FT? Via uma FT500 até a gente botou para fazer isso. Tá. E aí a gente conseguiu fazer de uma forma que a ECU não conseguiu fazer. Foi da onde... E aí, só que eu conseguia enganar 21% a mais de pressão de embreagem. Então ele passou lá de 14 bar para 17 bar. Na verdade, tu cortava um pouco para ele compensar e... Exato, só que aí quando eu cortava mais que 21%, ele opa, tem uma pegava coisa um errada. Vazamento de pressão, porque não tá chegando na pressão alta. O Dutch Cycle tá muito alto, eu não tô conseguindo chegar na pressão, tem uma coisa errada. Perfeito. E aí eu consegui, aí foi daí que eu virei os 8 segundos, onde é que a gente conseguiu andar
com aqueles 20% a mais de pressão de embreagem, associado com uma embreagem com mais discos, foi suficiente para conseguir bater os recordes lá naquela época. Só que, para ir mais longe de que isso, precisava entrar no atuador também. E aí, na época, até quando tem uma história... Na época, eu não sei nem porque eu fiquei envergonhado. Eu não contei muito bem essa história. Tem algumas pessoas que sabem. Mas quando eu virei os 8 segundos, tá? Era na semana do lançamento do Z06. Do Corvette Z06. E aí, na semana anterior, eu estava testando esse negócio de controlar o solenoide, não só o sensor. E eu estava no domingo de manhã testando lá na empresa, sozinho de manhã. Na verdade, tava com meus 2 filhos, estavam no carro na época. E domingo de manhã eu testando isso. E aí eu testei o negócio e não deu certo. E aí eu fui para casa, desisti, vou botar como é que era e vou para corrida semana que vem, que eu queria bater o recorde antes do lançamento do Z06. Esse era o meu objetivo. E aí fui para casa, quando eu tava indo para casa, um dos engenheiros me ligou e falou: Anderson, eu acho que eu descobri o que tem que fazer. Volta lá que eu vou te mandar um firmware. Aí eu voltei para lá, botei o firmware, meus filhos no carro lá, esperando lá na frente, liguei o carro, o C8 no dinamômetro. Firmware da FT ou de atualização pro câmbio? Do câmbio, Porque tu tem até o equipamento da concessionária. Não, mas esse era a firmware da FT do câmbio. Ah, tá, ok. Aí liguei o carro, na lenta assim, liguei no dinamômetro, fui lá atrás pra ver se tá tudo certo. Quando eu tava caminhando lá pra trás, quebrou o câmbio no meio, abriu assim, vazou óleo no chão. Meu pai amado. Engatou 2 marchas na lenta, assim, o negócio. Quebrou tudo, assim, quebrou a carcaça. Esse engenheiro, ele não faz mais parte hoje do time da... Tô brincando. Não, pior que e assim você consegue ser demitido da Fueltech. Não, brincadeira. Pelo contrário, até não digo, não foi culpa dele. Foi culpa minha, porque eu passei errado uma informação lá e eu não testei com cautela isso, entendeu? Mas aí, de qualquer maneira, quebrou o câmbio. Eu falei, cara, eu fui pra casa, eu fiquei a tarde inteira deitado. Literalmente falei pra minha esposa, falei, Diane, eu não vou nem te falar o que eu fiz. Eu desabei, assim, mas aí, cara, aí às 6 da tarde me deu um negócio, falei, cara, eu vou comprar um outro câmbio, não vou falar pra ninguém, eu vou ir lá igual pra bater esse recorde. Aí voltei tudo que tava, achamos um câmbio pra vender, custou $9.000 o câmbio, foi foda. Compramos o câmbio, fomos buscar no mesmo dia, botamos de noite, no outro dia golpe do churrasco. Fomos pra Orlando e batemos o recorde, mas aí sem o controle esse adicional, só com uns 21%. E aí depois... meio ano, e quando eu bati o recorde, eu meio que dei uma desestressada assim, e meio que deixei Tava muito ali, mas aí né, meio cara? que eu, de certa maneira, até meio que fiquei assim, cara, deixa alguém chegar perto, porque os caras ficaram, eu abri uma janela muito grande pra eles. Sim. E aí eu fiquei uns 6 meses sem nem tocar no C8 praticamente, não ir pra pista nem nada, e aí depois, um ano depois que foram bater meu recorde. E aí quando bateram meu recorde, eu comecei a trabalhar de novo. E aí agora, depois do 8 segundos, eu baixei o peso, 150 quilos. O carro tá com uns 500 cavalos a mais, que eu troquei turbina, troquei cabeçote, troquei um monte de coisa. A embreagem tem mais discos e eu finalmente consegui dobrar a pressão de embreagem. Não só 21%, eu consegui dobrar a pressão de embreagem. Daí, nesse caso, não enganando a entrada, mas diretamente controlando a solenoide? É uma combinação dos dois. Ok, perfeito. Extremamente perigosa, mas até... Podemos... Olha, vocês sabem por que a FT não tem um mapa base de C8 hoje disponível para você que tem um C8 e quer controlar com a Fueltech. Nem tudo são flores. Mas aí depois disso, vai ser. Fui pra pista, aí só que tanta pressão de embreagem, foi lá e entortou o pistão da embreagem, começou outra novela. Outra saga. Mas, de novo, só quis explicar como é que é uma outra maneira de tu enganar, ou de tu, de certa maneira, controlar ou ajustar um controle de uma transmissão. E a terceira maneira é via CAN, que aí é basicamente tu pegar a porta CAN de um câmbio, que nem um DSG. Um câmbio DSG tu bota 12 volts, terra, CAN mais e CAN menos. Sim. 4 fios. Tu manda para esse fio. Só que o que tu manda para essa CAN que é o desafio? Porque não é uma informação que a Volkswagen divulga, claramente. Sim. Tu tem um protocolo entre o câmbio e o resto do carro, não só com a ECU, tu tem protocolo. Ele se comunica com o módulo de ABS, ele se comunica com outros módulos do carro. E aí o que a gente veio desenvolvendo nesses últimos meses, até uns nos incentivando ou pressionando para isso, o próprio Faustino. Sim, né? sim. E aí tem o pessoal lá, o Fábio da Motortech, tem várias pessoas no Brasil aí que estão, o André do Audi, do A3 lá, tem várias pessoas no Brasil que de certa maneira estão contribuindo para a gente tentar fazer esse estudo. E aí a gente não divulgou muito claramente, mas nas últimas semanas a gente conseguiu uma unidade de teste, testar e fazer o controle pela Fueltech num DSG. Via CAN. Então, o que a gente está fazendo agora? Só que isso vai exigir ainda uma reprogramação da TCU. Entendeu? Perfeito. Então, tu ainda precisa fazer
certos ajustes na TCU via uma ferramenta de reprogramação. Mas a diferença é que tu pode pegar uma Fueltech e enviar os sinais para esse câmbio funcionar. Entendeu? Então, e aí a previsão que a gente tem é a seguinte, a versão 5.10, que é a próxima atualização que a gente já está trabalhando, ela vai sair em junho. E nessa atualização a gente pretende ter o controle do DSG. Puta, mas tá na 5, eu atualizei hoje, tá na 5.02, já vai pular para 5.10? Não, porque a nossa maneira é sempre o seguinte, a 5.1 ou a 5.10, por exemplo assim, um pacote de atualização é a 5.0. Uma 5.01 é só uma correção pequena da 5.0, entendeu? Entendi. Então, por exemplo assim, a gente lança uma 5.0, se não tiver nada para corrigir ou ajustar ou coisas pequenas nela, a próxima é a 5.10. E aí se tiver alguma coisinha vai ter uma 5.11 e alguma coisinha assim. Então a gente dá um pulo de versões assim. Tá. E aí, então, essa versão, naturalmente, até a FT500 está descontinuada dessas atualizações. Sim. Mas qualquer um da linha Power, não diria nem Power FT, porque a 500 também mas a 450, 550 e 600 já estão aptas a receber, então, essa integração muito em breve ali, para quem está esperando ali uma interface de controle da FT com o DSG. Na verdade, não é nem uma interface de controle. Você consegue controlar, por exemplo, o câmbio ou é simplesmente para ele não entrar em emergência? Não, tu manda a informação de torque para ele, então tu consegue fazer com eu consigo alterar a rotação do launch control do DSG, por exemplo? Não, isso aí eu acho que é pela ferramenta de programação. Isso aí entra pela de programação. E de novo, tem muita coisa que se está aprendendo, a gente não sabe exatamente quais os modelos que vão ser compatíveis, porque tem gerações diferentes, tem formas de proteção. Então, assim, não sai desmontando o carro e botando no DSG esperando que tudo tá disponível, mas vai ser uma nova geração. Agora, sim, nos próximos anos a gente vai ver muito câmbio moderno aí podendo ser utilizado de uma maneira muito interessante. Legal. Eu acho que é uma grande sacada. Eu acho que vai ser muito legal. Legal. Tá, e só de antemão, acho que o DSG, alguma coisa de Lancer Evolution 10 ali com DCT? Chegou a desenvolver alguma coisa? Não desenvolvemos, mas... tá indo no mesmo caminho. A própria FT700, tá? Ela vai ter a forma de editar a comunicação CAN dela vai ser mais aberta, vai ser aberta. Hoje na 600 a gente tem as limitações que nós implementamos, né? E não é porque a gente não quer liberar, porque é uma limitação de hardware mesmo, assim. Claro. Uma limitação até de implementação de software. Então, na geração nova vai ser possível, por exemplo, editar CAN, fazer um monte de coisa que... Os nerds de plantão, então, já se apontem aí que, olha, vamos ter aí, então, finalmente a gente vai conseguir... lógico, agora com mais facilidade, né? Conseguir isso aí, porque não tem como a FT desenvolver protocolo para todos os carros do mundo, naturalmente. Exato. E sempre vai ter um caso que precisa uma coisa diferente, né? Alguma diferente. Tá, então tá. DSG, então, tá meio que... Acredito a bala já tá na câmara. Ele pode ser que ele saia restrito ou limitado, assim, ou sem todos os recursos, mas assim, eu acredito que ele vai sair já funcional. Mas é que naturalmente, conforme mais pessoas forem ali utilizando, mais comum e mais trivial vai ficar ali, até para o pessoal do suporte conseguir entender mais transmissões e mais de como funciona aquilo ali. Mas é mais complexo do que simplesmente ligar um fio positivo, um fio negativo, ligar todos os bicos, todas as bobinas e a borboleta eletrônica. Requer ali uma complexidade maior, né? Por ligar vai ser fácil, porque 4 fios, né? Sim. Mas o foda é controlar ele, né? As linguagens ali que ele tem que rolar. Muito massa. E aí, logo na sequência...